E a gente segue conversando sobre saúde aqui no Conexão RS. Pode rodar a vinheta. Você já teve dor na garganta ou sentiu sua voz falhar depois de um dia intenso? Mudanças climáticas, né, podem ser uma das causas desse problema. Essas situações são um alerta de que algo pode estar errado. Sobre a voz, nós vamos conversar com a professora de fonoaudiologia da UBRA, Canoas, professora Cristine Martins. Seja bem-vinda, professora Cristine. Tudo bom, Bives? Como é que tá a voz, professora? Tá mais ou menos. Depois desse friozinho aí já deu uma mudada. Então a gente já tem aqui um indício, né? A gente tá na virada, né, de uma estação para outra. 32 graus ontem. Acho que hoje tá 20 e poucos, 25, vamos botar aí. 34 ontem. Vamos dar 10 graus de diferença. Isso é um inimigo para a voz, mas tem como a gente se preparar e se proteger dessa mudança abrupta? Tem. Na verdade, eu posso te contar um pouquinho o que isso vai prejudicar a voz, o que essa mudança toda vai fazer. Então, o que a gente tem que pensar? A voz é produzida no espaço, né, de cavidade oral, de ressonância nasal. A gente, então, precisa usar a garganta, precisa usar, né, espaço de boca, de nariz, para poder fazer com que a voz seja produzida com uma qualidade melhor. Quando a gente está gripado, quando essas mudanças climáticas fazem com que a gente, né, desenvolva uma rinite, uma sinusite, né, então essas mudanças de temperatura, né, às vezes desencadeiam esses quadros, a gente acaba acumulando secreção e essa secreção nessas estruturas, elas fazem com que a voz da gente fique mais abafada. Com isso, eu preciso fazer mais esforço para falar. Né? Então, se eu for uma professora, por exemplo, e tiver uma condição dessas, certamente eu vou ter que fazer mais força, ou então acabar prejudicando muito a saúde vocal, né? Fazendo com que a minha voz fique rouca, né? Cansada, enfim. O esforço vai acontecer, mesmo que a gente não fale muito, professores de minha profissão como radialista ou jornalista, ou uma professora, como tu bem disseste, mesmo que a gente trabalhe em TI, né, a gente vai falar com alguém em determinado momento. O esforço só por essa mudança pode acontecer. Já vai acontecer porque eu vou ter menor projeção, né? Minha voz vai acabar saindo com um volume menor. Sim. Então, isso vai fazer com que eu me esforce mais. Bom, a gente começou a conversa por aí porque realmente a gente está sentindo na pele, ou melhor, na garganta, né, a mudança que aconteceu de ontem para hoje. Você de casa deve conhecer alguém, ou até mesmo pode estar passando por isso. Agora, antes de continuar falando de outros problemas e cuidados com a voz, é bom lembrar que a UBRA, através do curso de fonoaudiologia, está oferecendo uma série de ações ligadas ao cuidado com a nossa amada e estimada voz. Qual é o objetivo e o foco dessa campanha? Existe um foco específico? A gente não cuida da nossa voz? É bom lembrar que o brasileiro, nessa correria que tem, anda berrando bastante por diversas causas. Por diversos motivos. Imagina, uma delas a política, por exemplo. Com certeza. A gente anda cuidando, o brasileiro cuida da sua voz? Não cuida muito. Na verdade, a gente descuida da voz em muitos momentos, né? Quando a gente está em festa, a gente fala, usando uma intensidade maior, fazendo um esforço maior. Quando a gente está mais empolgado, né? Gritando pela melhora da nossa política, né? A gente também se empolga muito e faz muitos abusos vocais. Então, com certeza, a gente não cuida muito dessa voz. E a ideia dessa campanha, que ela é mundial, e ela se estabeleceu o dia 16 de abril, né, que é a segunda-feira, para fazer esse destaque, é a conscientização da importância dos cuidados com a voz. Né? Então, assim, qualquer sinal de alteração vocal, de esforço para falar, de sentir a voz cansada, de rouquidão, né, que dure por um tempo maior do que 10, 15 dias e não esteja ligado a um quadro de gripe, por exemplo, porque normalmente num quadro infeccioso a gente tem um período, né, onde a voz vai ter uma condição pior, mas quando esse quadro se resolve, a voz deveria voltar ao normal. Então, a gente tem que ficar alerta a essas alterações.
né? Então, sendo 10, 15 dias de alteração e não tem retorno dessa voz, a gente então procura o otorrinolaringologista, procura o fonoaudiólogo, né? Para fazer uma avaliação. Então, a ideia dessa campanha é isso, é fazer com que o pessoal preste atenção na sua saúde vocal. Algumas dessas ações, atividades, a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer? Tem. Já aconteceram algumas aqui na UBRA, inclusive, né? As alunas da fonoaudiologia, elas já tiveram distribuído folders, aqui na própria, né, e todo o ambiente da UBRA e aqui na UBRA TV também, conversaram com o pessoal de corais, né, foram até as instituições de conversar com idosos sobre qualidade vocal. Sim. E na segunda-feira vai ter uma atividade no shopping, né, onde vão ser distribuídos também... Qual shopping? Desculpa, no shopping do Centro de Canoas. Ah, sim. Tá? Então, vão ser distribuídos os folders lá e vai ter o pessoal fazendo... tirando dúvidas da população, tá? Então, distribuindo folders onde tem algumas dicas de saúde, onde tem alguns cuidados e fazendo tirando dúvidas, né? Do é o shopping antigo aqui de Canoas, não o novo aqui, o Parque Shopping. É o outro shopping. A gente está com 2 shoppings aqui em Canoas agora, então, já vai me dar um nó aqui. Agora tu me deu um nó porque também. senão eu estou pensando que as pessoas... ou pode ser o centro comercial também, a gente tem aqui na Não, não é o centro comercial. Então não. é o shopping antigo. Né? E o Canoas Shopping, bem lembrado. Obrigado, Guilherme. O Canoas Shopping, como lembrou o nosso diretor. Tá bom. Mas eu tô lembrando, assim, que a gente só cuida da voz ou lembra dela quando a gente perde ela. As pessoas só no quadro de rouquidão, ai meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada com a minha garganta, com a minha voz. Outros problemas que podem ser indícios, por exemplo, eu tô sempre com a garganta ressecada e eu acabo ingerindo bastante líquidos. Tem uma relação, ou por exemplo, as variações na voz, eu tô falando grosso, daqui a pouco ela fina, isso pode ser também indício de alguma coisa que está acontecendo? Pode, mas a gente pode, por exemplo, essas variações vocais, elas podem acontecer quando a gente está em fase de puberdade, né, que é a muda vocal. Então, assim, sendo no período da adolescência, isso acontecer, ainda está dentro do esperado. Se isso for num adulto, né, então a gente já pode ficar atento, procurar ajuda, porque pode ser alguma alteração, né, ou estrutural, né, de trato vocal. Então, a garganta, as pregas vocais que estão lá dentro, que são as responsáveis pela produção da voz, elas podem estar trabalhando de uma forma inadequada. A própria ressecamento, né, que tu falou da boca, mesmo estando hidratado, mas às vezes a gente não se hidrata de forma adequada. Então, tomar um volume de água muito grande de uma vez só não vai manter a hidratação do corpo. O ideal seria tomar goles ao longo do dia, vários goles, chegar até a 2 litros, né? Sim. Enfim, que é a média que a gente deveria fazer de ingestão de líquido, mas fracionado. E até aí a gente mantém... Né? Não vai ficar guardando água durante o dia, ninguém é camelo. Então, tomar aos pouquinhos, porque tem muita gente que toma água naquele momento que vai usar a voz, achando que a água vai passar pelas pregas vocais. Ela, de fato, passa? Não passa, não passa. E aí vamos para a série Mitos e Verdades, né? Tá. O pessoal dos cantores. Eu vou comer uma maçã antes, porque a maçã limpa e deixa a minha voz melhor. Isso é mito ou é verdade? Olha, o que a maçã vai ajudar na hora que a gente estiver se aquecendo, por exemplo, né? Eu vou preparar vou me apresentar e eu como a maçã, na verdade o que eu estou fazendo é aquecendo a musculatura, que vai me ajudar numa articulação melhor, porque eu abrindo mais a boca para falar, eu tenho uma projeção de voz melhor. Então, na verdade, a ação da maçã vai ser mais em função, né, de melhorar a projeção, melhorar a articulação, do que tanto de qualidade vocal. Não limpa prega vocal nenhuma. Ali não, ela não vai mexer. Não. Bom, e mitos e verdades. Tem uns cantores, vou tomar um whiskyzinho para aquecer a voz. Sempre. Bom, tabagismo e álcool, penso eu que devem ser grandes inimigos da voz. Grandes inimigos, sim. Por quê? Porque quando a gente está sobre o efeito do álcool, normalmente eu perco um pouco do controle muscular, né? Fico mais desinibido, né? Vou querer abusar um pouco mais, vou gritar um pouco mais. Se eu tiver com o microfone, eu já me empolgo e canto músicas onde eu tenho que ter uma extensão vocal maior do que eu estaria pronto para fazer, né? Enfim, do que a minha qualidade vocal permitiria. Então,
uso do álcool, certamente ele vai piorar muito a minha condição, né? Porque eu vou conseguir abusar muito mais. Sim. E não vou estar percebendo, né? Porque a gente tem uma questão de analgesia, a gente perde um pouco dessa... Fica meio anestesiado, né? Então, eu perco um pouco da consciência também, então já fico mais... Acho que estou cantando muito. Tô abafando e não tô... Tem essa também. No caso do cigarro, a gente costuma até falar voz de fumante. Né? Ela realmente existe, o cigarro deixa a gente com a voz assim? Deixa, ele muda a qualidade da prega vocal, ela fica, né? A gente tem uma mudança de todo o trato vocal. E trato vocal são todas essas estruturas de cabeça e pescoço que vão ajudar na produção da voz. Então, tem uma mucosa que reveste toda essa anatomia e a gente muda a qualidade desse revestimento com o contato com o fumo, enfim, né, com a fumaça do cigarro. E a voz fica diferente, sim. A estrutura da prega vocal, ela fica mais pesada, né? Ela fica mais gordinha e, por isso, a voz mais grave que normalmente os fumantes têm. Sim. Tem um nome dessa patologia, enfim, mas... né? Claro. Eu conheço como voz de fumante, né? Que tem aquela e todo mundo é bem característico, né? É bem característico. Essa pessoa fuma, só vê pela voz. Agora, também, o cigarro nos leva ao pigarro, por exemplo. E isso, pelo que eu entendi, a gente tem aqui o trabalho junto às alunas da fonoaudiologia da UBRA. Então, isso é um crime. Né? Por que isso é muito ruim? A gente fazer o ran é terrível. Olha, eu vou te dar duas situações. Eu posso fazer o levinho assim e tirar esse pigarro, ou tocar uma força desgraçada para tentar tirar o pigarro. O que vai acontecer? Quando eu faço dessa segunda forma, eu estou fazendo com que as minhas pregas vocais batam com muita força. Então, se eu tiver com algum edema, e a prega vocal é uma estrutura de músculo que tem um revestimento de mucosa, que é como se fosse uma gelatina. Então, essa gelatina ela é muito suave, muito sutil, né? Ela é muito frágil. Se eu fizer uma força muito grande para limpar a garganta e tirar esse muco, né, esse pigarro que está parado ali, eu vou ter muita chance de lesão na prega vocal. Então, o ideal seria, se está muito desconfortável, a gente, bem de levinho, tentar fazer a limpeza da garganta e ingerir bastante líquido, porque aí o muco vai ficar mais fluido, vai ficar mais molezinho, mais fácil de eu conseguir botar para fora. Não que a água vai limpar ali, mas a hidratação é que vai deixar ele não tão espesso. Isso, e aí ele fica mais fácil, né, de ser posto para fora. Quero lembrar que você pode participar da nossa conversa, pode mandar perguntas, questões a respeito da voz. Como é que está a sua voz aí em casa? A gente não vai te ouvir, mas a gente vai ler o que você vai mandar para a gente por mensagem de texto, 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp, manda pra gente. Eu já vou passar algumas questões, só para fechar nesses cuidados que a gente tem com a voz, né, do pigarro, enfim. O que a gente pode fazer de manhã, por exemplo, para exercitar a nossa voz, para deixar um pouquinho melhor? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer, ou simplesmente articular já pode ajudar? Eu tenho o hábito de fazer assim, ó, que me foi ensinado. Exercícios simples. Olha, eu não vou te falar de algum exercício, porque a gente precisa disso, escolher os exercícios de uma forma muito individualizada. E precisa ter o especialista junto para indicar. E precisa ter o especialista. Então, assim, tem que passar pelo otorrino para ver se tem alguma lesão instalada e precisa passar pela fono, porque às vezes a lesão ainda não existe na prega vocal, mas eu já estou começando a usar de uma forma inadequada. Então, eu tenho risco maior de desenvolver a lesão, né? Um nódulo, um pólipo, enfim. Né, os calinhos, né, que todo mundo conhece da prega vocal. Então, assim, os exercícios pontualmente não vou destacar nenhum, porque o interessante é a gente fazer o acompanhamento, mas articular bastante, né, tomar bastante líquido, esse tipo de cuidado, não gritar demais, isso já é alguma coisa interessante. Isso é bom para minha mãe, quando eu acordava em casa. Eu não moro mais com ela, agora não grita mais comigo. Beijo, mãe. O negócio é o seguinte, só para fechar antes de ir para o telão, que tem mais gente querendo participar da conversa, a respiração. Tem muita gente que ronca e acaba respirando pela boca. Isso pode atrapalhar? Sim, porque... E aí tem a ver também com a questão do clima, da gente estar, né, com obstrução nasal, né, por secreção. A gente fazendo a respiração pela boca, a gente acaba ressecando um pouco mais o trato vocal, né, que é a cavidade da boca e da garganta, né, da estrutura da laringe. E esse ressecamento ele vai prejudicar o funcionamento da voz. Perfeito. Vamos para a tela? A Neca, de Porto Alegre, mandou aqui pra gente. Boa tarde, gente querida, professora Cris.
Seria o caso de correção com uma fono, com fono ou o contrário, tenho voz amplificada, não consigo sussurrar. Ela não consegue falar baixinho, né? Eu sou professora também. Quando em sala de aula, muitas vezes meus colegas batiam na porta para que eu baixasse o tom de voz. Daí a minha dicção também é muito aguçada. Seria pertinente o controle da voz por especialista, tem como a gente treinar para a pessoa. E eu vou mandar um abraço para o amigo meu, o Otto. O Otto, quando ele chega nas festas, a gente vê ele uns 3 andares abaixo no elevador. Já tá gritando. Chegando. Ele fala muito alto. E às vezes a gente acha que ele é surdo. Porque ele não, parece que ele não se escuta, ele não tem noção. Isso é uma questão bastante importante, porque às vezes realmente as pessoas abusam de sua voz porque não tem uma boa acuidade auditiva, né? Sim. Então, se já está começando a perder a audição, já tem que ficar atento, fazer um exame de audição para ver se daqui a pouco esse esforço vocal também não está acontecendo em função disso, porque eu não tenho retorno, eu não sei a forma como eu estou me comunicando, eu acabo gritando mais. E ele tem um indício no caso, porque ele foi baixista da Tequila Baby, uma banda famosa de rock, e hoje tem a sua banda que é os Thompsons. Então ele vive atrás de caixa de som, então ele realmente tem uma perda, seria né? bastante importante. Agora no caso da Neca parece que não é assim, porque ela tem uma boa audição. Pelo menos é o que a Neca está dizendo. Então assim, costuma ser uma queixa, né, das pessoas que têm alguma alteração vocal, ou a voz é fraca demais ou forte demais. Forte demais porque às vezes a musculatura para tentar produzir a voz já está usando tanta força e eu não consigo mais relaxar essa musculatura para fazer com que eu produza a voz numa intensidade adequada. Sim. Né? Então, seria bastante interessante a Neca procurar realmente o otorrino, procurar a fono, para fazer uma avaliação, para tentar ajustar, né, essa questão da intensidade, com certeza. Aqui a gente, só para fechar, tá vendo, né? Por onde sai a nossa voz, né? Então, a gente vê imagem do nariz, né? E da estrutura da cavidade oral, né? Que tem a língua ali num corte. Sim. Na verdade, tem uma imagem, eu acho que... Vamos passar para outra, Guilherme? Que vai aparecer a parte da... O pessoal já vai trocar para a gente fechar, mas ali a gente está vendo próximo ao nariz, ali pode ter a secreção. A secreção. Então, no caso da gripe, agora que está chegando o inverno, o pessoal, vamos vacinar, hein? Vamos lá. Agora... Nessa visão de frente, a gente enxerga, né, aquela cartilagem maior que a gente tem ali no pescoço, que é onde fica o pomo de Adão, né, que todo mundo diz, que nos homens é mais saliente. Atrás daquela estrutura é onde está a prega vocal, é onde a gente tem a produção realmente da voz. E eu acho que tem uma outra... tem mais uma. Aqui. E nessa outra foto, né, lateral, a gente enxerga, então... Não vou conseguir apontar agora, sim, mas claro. tem ali a estrutura da prega vocal. Então, nesse caninho ali do pescoço, a gente produz a voz e ela, então, sai pela boca e sai pelo nariz. Sim. Tendo algum deles em comprometimento, a boca muito travada ou o nariz com alguma obstrução de secreção, enfim, eu já vou ter comprometimento. Vai castigar. Só a última questão o sussurrar também não é muito bom. Também não, também não. Gritar não é bom, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E sussurrar também não, porque eu também posso estar fazendo um ajuste inadequado da musculatura da prega vocal. Sim, né? Nem para cima, nem para baixo. Nem para tanto, nem 8, nem 80. Então, beleza. Vamos lá, gente. Vamos se hidratar e vamos cuidar da nossa voz com muito carinho, porque senão a gente só lembra dela quando perde. Quando perde, exatamente. Professora Cristine, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Quem quiser saber mais, pode acessar o espaço da fonoaudiologia sobre as atividades no site da Ubra. Então, acessa aí ubra.br e você procura ali o espaço da fonoaudiologia aqui da Ubra. Tá ótimo. Muito obrigada. E parabéns para todas as nossas colegas, suas alunas, que fazem um ótimo trabalho aqui com a gente na Ubra TV. Que bom, fico bem contente. Estou usando todo dia essa voz, tá, gente? Tá ótimo. E tá dando certo. Tá dando certo. Tá bom, obrigada.